Parte 2. Fazia 2 meses desde a declaração de guerra do Império, e agora sobre todos estava a estação do ano que transformava a respiração exalada em vapor branco. Em vilarejos por todo o reino, a maior parte do trabalho tinha transitado do exterior para o interior. Poucas pessoas se aventuravam fora agora. Muitas ainda não estavam trabalhando. Isso era verdade até para os aventureiros, que davam a impressão de trabalhar o ano todo. Embora houvessem casos em que monstros famintos de repente apareciam nos vilarejos, os pedidos de emergência eram logo atendidos, mas no geral havia menos para fazer na maior parte do tempo. Entrar em territórios desconhecidos seria mais perigoso durante esse período, seja para explorar ruínas ou terras desconhecidas. Por causa disso, os aventureiros consideravam essa época como uma temporada de descanso e canalizavam suas energias para treinamento, recreação ou negócios paralelos. Dito isso, a cidade-fortaleza de Erantel não estava assim naquele momento, e sim cheia de vida e atividade. Essa comoção, no entanto, era um pouco diferente das outras cidades do reino. A atividade aqui não nascia da energia usual da vivacidade dessa cidade, e sim da atividade do setor mais externo dos 3 muros. As inúmeras pessoas aqui reunidas estavam mal vestidas, a maioria eram plebeus, mas o número era surpreendente. Havia cerca de 250 mil delas. É claro, Erantel nem sempre tinha tantas pessoas assim. Era verdade que Erantel era o nexo de comércio e tráfico entre 3 reinos, com pessoas, dinheiro, bens e outras coisas fluindo livremente através dele. Por causa disso, a cidade era maior do que o normal. No entanto, isso por si só não era razão suficiente para apenas um setor da cidade estar atulhado com 250 mil pessoas. Nesse caso, por que havia tantas pessoas aqui? Aqueles que melhor poderiam responder isso eram um grupo de jovens. Eles carregavam lanças sem lâminas, mas como se fossem bastões na verdade. E esses jovens empurravam e furavam bonecos feitos de madeira e palha, que estavam vestidos com armaduras enferrujadas e escudos. Este era um treinamento de combate. Sim, as pessoas reunidas aqui hoje, todas as 250 mil, tinham sido reunidas para a batalha contra o Império. Altos gritos de batalha ecoavam por toda parte. Claro, poucos gritos realmente tinham qualquer ânimo neles. A maioria dos ali presentes estava tomada pelo medo da batalha que viria e treinavam apenas para se distrair da preocupação incômoda de que talvez não voltassem para casa depois da batalha. Mesmo assim, nem todos estavam praticando com seriedade. As guerras com o Império eram uma ocorrência anual. Como resultado, muitas pessoas não tinham entusiasmo algum. Havia aqueles que encontraram um lugar discreto para se deitar. Haviam aqueles que desabafavam suas frustrações com aqueles que os cercavam, e havia aqueles que se sentavam abraçando os joelhos. Quanto mais velhos fossem, maior a probabilidade de fazerem isso. Eles não tinham nenhum espírito de luta e só queriam voltar para casa vivos. Essa era a verdadeira face do exército real. No entanto, isso não podia ser evitado. Para começar, esses homens tinham sido trazidos à força até aqui, e então eram informados de que teriam que arriscar suas vidas em uma batalha sangrenta que não traria nenhum ganho para si mesmos. E mesmo que conseguissem retornar vivos, a colheita de seus campos já estaria praticamente perdida e suas vidas seriam muito difíceis. Era como ter uma corda os estrangulando lentamente. Isso não era diferente de uma morte lenta e dolorosa. As carroças passavam pelos soldados, suas caixas cheias de grandes quantidades de alimentos. Seguindo a lógica, seria difícil abrigar e alimentar 3% da população do reino em uma única cidade. Porém, Erantel era a linha de frente das guerras com o Império e fora projetada para acomodar o poderio militar do reino. Depois de várias batalhas com o Império, a cidade tinha sido preparada para lidar com 250 mil pessoas com facilidade. Seus armazéns eram enormes e provavelmente eram os maiores edifícios da cidade. Os suprimentos continuavam entrando naqueles armazéns. As pessoas desmotivadas olhavam com medo para as carroças. Era como se estivessem testemunhando a morte que lentamente se esgueirava em sua direção. Todos sabiam o que aconteceria a seguir. Esta era uma transferência em grande escala de rações e significava que a guerra com o Império estava prestes a começar.
Este era o setor mais interno dos muros triplos de Erantel. No centro da cidade estava a mansão do prefeito de Erantel, Panasolei Gruz Dei Redenmaier. Embora fosse uma casa luxuosa, digna do líder da cidade, ainda empalidecia em comparação com o prédio ao lado. Aquele prédio era o mais impressionante da cidade. A Vila VIP era praticamente selada e somente a família real ou aqueles próximos a ela tinham permissão para usá-la. E agora, em uma sala dentro daquela vila, vários homens estavam reunidos em torno do rei Ramposa III e dos grandes nobres. Gazef ficou em silêncio ao lado do rei, que estava sentado em um trono rústico. Uma grande mesa dominava o centro da sala, cercada por nobres que estudavam o grande mapa que ali havia sido posicionado. Havia vários marcadores de posição de tropas no mapa, e ao redor havia inúmeros documentos espalhados com registros nominais, relatórios de reconhecimento, registros de combate, relatórios de aparência de monstros e coisas do gênero. E embora houvesse um aguadeiro atrás deles, restava pouca água dentro. Esse era um testemunho da intensidade dos debates que ocorreram aqui. A verdade era que o cansaço começou a aparecer nos distintos rostos de pedigree dos grandes nobres. À medida que as forças de uma pessoa cresciam, mais e mais coisas precisavam ser discutidas e mais decisões precisavam ser tomadas. Embora as questões de baixo nível pudessem ser delegadas aos subordinados, eles tinham que coordenar pessoalmente os assuntos dos nobres dentro de suas facções. Como os nobres estavam com seus orgulhos na linha, eles não podiam se dar ao luxo de se envergonhar diante dos outros, o que só aumentava sua carga de trabalho. No entanto, isso estava prestes a acabar. Marquês Raven, que parecia o menos exausto de todos os presentes, abriu a boca para falar. Não, era melhor dizer que ele sempre era o primeiro a falar. Ele poderia ser desprezado como um morcego, mas ninguém duvidava de sua inteligência. Fazer com que ele presidisse essas reuniões entre facções era a maneira mais rápida de fazer as coisas. Agradeço a todos por trabalharem com tanto afinco. A maior parte, acredito que terminamos nossos preparativos dentro do prazo. De agora em diante, começaremos a discutir nossa estratégia para a próxima guerra contra o Império. O olhar de Raven aclarou todos os presentes, e ele levantou um pergaminho para que eles pudessem ver. Esta é uma declaração do Império que chegou há alguns dias. Afirma o local proposto para o campo de batalha. O conceito de localizações de campos de batalha propostos resultou do fato de que os campos de batalha invariavelmente se tornavam locais amaldiçoados que geravam mortos-vivos. Portanto, quando as batalhas eram travadas entre membros de espécies semelhantes, eles designavam locais específicos onde lutariam. Assumindo que ambos os lados concordassem, eles poderiam lutar lá sem prejudicar os países uns dos outros. Claro, nem todas as guerras eram travadas assim. Ou melhor, era raro que tais acordos fossem feitos. No entanto, todas as batalhas entre o Reino e o Império haviam sido em campos de batalha designados nos últimos anos. Afinal, mesmo que eles conseguissem conquistar novas terras, seria mais um problema a se considerar se essas terras gerassem mortos-vivos. Não havia sentido em defender territórios de invasores se isso terminasse em um local amaldiçoado e inabitável. Ambos os lados compartilhavam o mesmo ponto de vista, daí os acordos. Por esse motivo, houve um suspiro de alívio quando Raven anunciou a missiva do Império. Esse nobre deve ter pensado que esta guerra seria a mesma que qualquer outra, dada a natureza familiar da declaração. De acordo com essa missiva, o campo de batalha será... Não vai ser o mesmo lugar de sempre, Marquês Raven. Onde mais poderia ser? De fato, como o Marquês Bulop diz, o campo de batalha é o mesmo lugar de todos os anos. Aquela terra amaldiçoada envolvida pelo nevoeiro, as planícies Katsi, especificamente na região noroeste. Já que é o mesmo lugar de sempre, podemos assumir que a invasão do Império será a mesma de sempre? Embora o Império alegasse estar ajudando o usuário de magia Ain Zongon a recuperar seu legítimo território, a maioria dos nobres achava que isso era apenas um casus belli para eles declararem a guerra como sempre faziam. Mas se fosse apenas isso, Gazef teria concordado. No entanto, o Marquês Raven negou com a cabeça. Infelizmente, Marquês Bloomrush, esse não parece ser o caso. Segundo minhas fontes, o Império mobilizou uma grande quantidade de poder militar para essa batalha. Eu enviei meus subordinados, uma equipe de aventureiros Orichalcum, para ficar de olho, e embora eles não tenham certeza do número exato, a julgar pelas insígnias e distintivos das unidades ativadas, o Império enviou 6 legiões completas dessa vez.
6? Consternação percorreu os nobres reunidos. O Império tinha 8 legiões de cavaleiros, mas até agora, o máximo que eles já haviam enviado para o campo de batalha foram 4 delas. Mas desta vez, eles trouxeram 1,5 vezes essa quantidade. Eles estão levando isso tão a sério assim? A pergunta veio de um nobre que tinha uma expressão desconfortável no rosto. 6 legiões imperiais continham 60.000 homens. O reino tinha 250.000, mas embora eles estivessem em vantagem numérica, o contrário era verdade em termos de qualidade das tropas. Não tenho certeza, mas creio que precisamos considerar que isso pode não acabar com um simples conflito. Nas batalhas até o momento, onde 40.000 homens do Império iam contra 200.000 do Reino, o Império lançaria um ataque que o Reino enfrentaria, e isso seria o fim da batalha. O objetivo do Império era exaurir lentamente o Reino e desperdiçar seus estoques de alimentos, de modo que apenas forçar o Reino a entrar em campo realizaria um de seus objetivos. Se estivessem planejando fazer a mesma coisa, não haveria necessidade de mobilizar 60.000 homens. Está claro que eles têm outro objetivo em mente. Raven pensou. Parece que aumentar os impostos foi a decisão certa a tomar. No entanto, o aumento dos custos do envio de mais soldados também causava um problema crescente. No passado, suas batalhas haviam sido travadas durante a estação de colheita do outono. Já essa guerra seria travada no inverno, exigindo gastos para coisas como lenha, roupas quentes e coisas do tipo que nunca haviam sido necessárias antes. A guerra era financiada pelo rei. Se o poder da facção real não tivesse aumentado, teria sido difícil para o rei obter fundos e o próprio poder real teria diminuído drasticamente. Ainda assim, Marquês Raven, não acha que eles só mobilizaram mais homens do que o normal para impressionar o seu novo aliado usuário de magia, aquele que chama a si mesmo de rei, ou apenas querem dar um espetáculo? Afinal de contas, não reunir um grande exército contra nós resultaria em derrota diante de seus aliados. Eu acredito que é muito provável. Na verdade, dado que não recebemos nenhuma comunicação desse Ainzongom, eu suspeito que esse incidente possa ter sido planejado pelo Império e o tal do Ainzongom é apenas um espectador no meio disso tudo. E até a sua participação nisso pode não ser por vontade própria. Pessoalmente, Gazef achava que seria maravilhoso se esse fosse realmente o caso. Dessa forma, eles não precisariam realmente fazer daquele poderoso usuário de magia seu inimigo. E quantas vidas isso salvaria? No entanto, pensar desse modo seria excessivamente otimista. E então, Gazef abriu sua boca que até então tinha permanecido fechada. Vossa Majestade, me permite a palavra? Concedido. Com a permissão do rei, Gazef começou a desabafar suas dúvidas. Eu não acho que esse seja o caso. Assim como aquele documento da teocracia Slane, não creio que essa declaração de guerra seja uma mera farsa. O descontentamento ficou claro no rosto dos nobres. Erantel e seus arredores eram um ponto de encontro de 3 nações. Toda vez que o reino e o império tinham suas guerrinhas, a teocracia tornava sua opinião conhecida. Eles diziam, para começar, Erantel e seus arredores originalmente pertenciam à teocracia Slane. O reino assumiu o controle ilegalmente e são obrigados a devolvê-la ao seu legítimo proprietário. É profundamente lamentável que tal território indevidamente apropriado se torne objeto de uma luta pelo poder. E assim por diante. Quando ouviram isso, tanto o reino quanto o império queriam dizer a eles para não se intrometerem, mas até agora a teocracia nunca havia mobilizado suas tropas, então eles acreditavam que o desacordo deles era puramente da boca para fora. Dessa vez, porém, o tom que eles tomaram foi muito diferente. A resposta da teocracia foi: a teocracia não tem registros dele e não pode tomar uma decisão a respeito, mas se a terra pertencer a Ainzongom, reconheceremos a legitimidade de sua reivindicação. Esse foi o comunicado deles. Os nobres do reino ficaram furiosos com essa afirmação, que soou como se a teocracia estivesse dando migalhas para eles. No entanto, havia aqueles que entendiam o verdadeiro significado por trás do documento. A teocracia Slane estava basicamente dizendo: não temos a intenção de antagonizar a Ainzongom, isso a um nível nacional. Isso implicava que a teocracia Slane, a nação mais forte da região, não estava disposta a arriscar um confronto com esse usuário de magia.
É compreensível. Gazef pensou. Ele eliminou facilmente uma das 6 escrituras, e embora ele tenha dito que não as matou, a teocracia Slane acha que seria uma má ideia ser inimigo de alguém com tanto poder. Se a Zongon tivesse sido forçado a entrar nessa guerra por causa do Império, eles não precisariam se abster dessa maneira. E que diferença faz se eles têm um usuário de magia a mais? Não somos nós que temos 250 mil homens? O Conde Lyton riu diante da cautela de Gazef, zombaria evidente em sua voz. Gazef lutou contra o desejo de franzir as sobrancelhas. Embora ele entendesse o poder chocante de um grande usuário de magia, ele também entendia o ponto de vista de Lyton. Se Gazef não soubesse o que ele sabia, ele teria pensado da mesma maneira também. Por exemplo, havia o famoso usuário de magia do Império, Fluder Paradine. Seu nome era conhecido até nos países distantes. Havia rumores de que ele era capaz de usar magia de 5º ou 6º nível, mas para ser honesto, ninguém sabia o quão poderoso ele realmente era. Isso porque ele nunca havia participado das guerras do Império, nem usado sua magia para derrotar os exércitos do reino. O 6º nível de magia era impressionante, mas exatamente o quão impressionante era ainda precisava ser visto. Até mesmo Gazef, alguém que sobrevivera a inúmeras batalhas como capitão guerreiro do reino, não tinha noção disso. Os nobres presentes não eram usuários de magia e provavelmente só tinham sido informados sobre magia como parte de sua educação. Muitos dos nobres do reino menosprezavam Fluder, pensando nele como nada mais do que um garoto propaganda do Império. Os nobres que tinham pouco contato com usuários de magia como aventureiros eram ainda mais propensos a pensar desse modo. E Conde Lyton era um deles. Para ele, os usuários de magia eram pouco mais do que mágicos de palco. É claro, os clérigos aos quais ele se dirigia quando estava doente ou ferido eram um assunto diferente. Eu não acho que isso esteja correto. Eles podem ser muito difíceis de lidar se usarem magia de voo e atacarem com magias de efeito em área. Ataques de longo alcance podem ser bastante prejudiciais também. Claro, usuários de magia profissionais não fazem coisas que não os beneficiam. Ainda assim, esse jeito que o Império trata esse Ainzongon é muito estranho. Eles não iriam tão longe se ele fosse um mequetrefe. Então é melhor ficarmos com a guarda alta. Aquelas palavras austeras foram ditas pelo Marquês Urovana, cuja cabeça de cabelos brancos e rosto enrugado transmitia a severa dignidade de um indivíduo idoso. Como o mais velho dos 6 grandes nobres, ele era um claro contraste com o jovem Conde Lyton. Cada palavra e gesto dele fazia o Conde assentir em concordância relutante. No entanto, havia alguém que se opunha a ele, o Marquês Bulop. Mas quem diabos é esse Ainzongon? Como Lyton disse, o que um homem pode fazer? Se ele voar pelos ares, nós o derrubaremos com flechas. O mesmo se ele atacar de longe. O que um único usuário de magia desses vai fazer? Essas histórias de usuários de magia que mudam a maré da batalha inteira a seu favor são contos, histórias de criança. Com todo respeito, mas não é possível que algumas das sagas heróicas que os bardos cantarolam possam ser verdadeiras? Acredito que o Capitão Guerreiro Dono está sendo um pouco ingênuo. Histórias são enfeitadas para chamar atenção. Depois dos exageros dos apaixonados, as histórias ficam bem afastadas da realidade. E isso só piora quando bardos espalham histórias ouvidas de outros bardos. Sim, mas e se eles pudessem reunir um monte de usuários de magia capazes de usar bola de fogo? E qual a probabilidade que eles possam reunir um grupo inteiro de pessoas capazes de usar bola de fogo? Hein, Capitão Guerreiro Dono? Eu não acho que seja muito provável. Bola de fogo era uma magia de 3º nível. Seria impossível reunir um grande número de magos que pudessem usar essa magia, mesmo se eles tivessem as academias de magia do Império. Viu? Isso por si só já não responde suas dúvidas. Magia é uma boa arma, mas não importa o quão poderosa ela seja, um homem só não pode mudar o campo de batalha. O Capitão Guerreiro Dono é um exemplo perfeito disso, já que ninguém consegue se igualar a você em um duelo, mas nem mesmo assim você poderia matar dezenas de milhares de pessoas de uma só vez.
Ele estava certo. Gazef não conseguia encontrar nenhum argumento para refutar o Marquês Bulop. Aqueles contos de um só indivíduo que era capaz de matar 10.000 homens com uma única magia eram duvidosos na melhor das hipóteses. Mesmo aquela velha senhora chamada Hygrit Berskaural dos 13 Heróis não conseguia realizar tal façanha. No entanto, a inquietação ainda persistia em Gazef. Será que foi porque ele conheceu um usuário de magia realmente incrível e simplesmente não tinha noção disso? Mas e se fosse um dragão? Marquês Blumrush, aquele usuário de magia é um humano. Qual o motivo de citar um dragão nessa conversa? Não, eu estou me referindo a termos de um homem lutando contra uma brigada. Para começo de conversa, não sei que sentido faz mencionar algo irrelevante para humanos. Eu não sei onde está com a cabeça para estar com tanto medo de um único usuário de magia. Bulop então virou um olhar penetrante para Gazef. Como um dos nobres do reino, você deveria sentir vergonha de si mesmo, acuado diante de uma mera sombra. Ainda assim, não é como se eu não entendesse a preocupação do Capitão Guerreiro Dono. Nesse caso, por que não igualamos a Zongon como uma força capaz de lutar com 5.000 homens? 5.000? Os olhos de Conde Layton se arregalaram. Não acha que é muito valorizá-lo como um homem igual a 5.000? Mesmo que seja metade disso, ainda seria um exagero. Bem, eu, por exemplo, considero o Capitão Guerreiro Dono como a par de milhares de homens. E dado que o nosso Capitão Guerreiro Dono está tão cauteloso com esse indivíduo, nós o contaremos como sendo capaz de lutar 5 vezes do que ele é capaz. Eu tenho fé na avaliação do Capitão Guerreiro Dono sobre esse homem, afinal de contas. Suas palavras me honram. Embora ele ainda duvidasse que o poder de combate de Zongon fosse apenas igual a de 5.000 homens, isso já seria difícil o suficiente para esses nobres acreditarem. Seria melhor agradecê-lo e tentar melhorar o humor do outro homem. Com isso em mente, Gazef abaixou a cabeça. Nesse momento, o primeiro príncipe bárbaro, que até então estava em silêncio, abriu a boca. Se eu puder ter um pouco de seu tempo, eu estive pensando, por que não recrutamos aqueles aventureiros para o exército? Afinal, eles trabalham no reino, então não estão sujeitos ao recrutamento do reino? Por que não podemos forçá-los a se juntarem ao exército? Eu não me lembro de nenhuma lei no reino que proíba isso. Os grandes nobres se entreolharam. Como senhorios, eles entenderam claramente o valor e o poder dos aventureiros. Por causa disso, eles não pensavam da mesma maneira que Bárbaro. De sua parte, Gazef achava que a razão pela qual Bárbaro tinha tais pensamentos era por causa do rei. Se o rei tivesse concedido um feudo para que ele administrasse, ele não teria pensamentos assim. Foi então que o Marquês Raven tossiu. Meu estimado príncipe, eu acredito que o senhor entenda que, exceto os classificados como cobre, todo aventureiro é mais forte que um soldado comum, correto? É claro, por isso eles produzirão excelentes resultados se forem recrutados. Eles serão capazes de derrotar os cavaleiros imperiais com facilidade. Disso eu não duvido, meu príncipe. Mas se fizéssemos isso, os nossos inimigos, o Império, por exemplo, também recrutariam aventureiros. E o resultado disso não seria uma batalha entre aventureiros, mas um massacre sistemático das bases dos aventureiros. As perdas seriam muito maiores e muitos dos fracos morreriam. É por isso que ambos os lados não usam aventureiros para evitar uma corrida armamentista. Além disso, as regras da Guilda dos Aventureiros nunca permitiriam tal coisa. Os trabalhadores também não eram usados por razões semelhantes. Além disso, eles geralmente eram mais caros e menos confiáveis que aventureiros. Eu entendo o que quis dizer, mesmo que eu não aceite. E se uma cidade em que eles estiverem for atacada, se ainda assim não pegássemos o seu poder emprestado, isso seria imperdoável do ponto de vista dos cidadãos do Império, não? Eu sei onde quer chegar, mas eles sentem que precisam de prudência sobre considerar ou não os cidadãos do reino. Além disso, eles podem estar em missões no exterior no momento. De todo modo, quanto melhor eles forem, mais a nação é diminuída quando morrerem em batalha. Pode até levar a uma situação em que um monstro aparecerá, mas não haverá nenhum aventureiro capaz de pará-los. Como tal, precisamos lidar com os aventureiros com cuidado. Marquês Raven, não foi o senhor que mencionou antes que recrutou alguns aventureiros aposentados para as suas forças? Algo sobre aventureiros Orichalco aposentados? Por que isso é permitido, então? Mas aí não tem problema. Quando eles se aposentam, não estão mais vinculados às regras da Guilda dos Aventureiros. É por isso que os contratei. Entendo, faz sentido. Mas ainda assim não consigo aceitar. Risos suaves e sons de aprovação vieram do contingente de nobres.
Ainda assim, isso só se aplica a aventureiros classificados como Orichalco. Os aventureiros classificados como Adamantina são completamente diferentes. Das duas equipes de aventureiros no reino, não havia ninguém aqui que não soubesse das ousadas façanhas da Rosa Azul durante a perturbação demoníaca. Antes de ocuparem o centro do palco, havia outro grupo de aventureiros em posição de Adamantina. Embora todos tenham se aposentado, eles não foram contratados desde então. Correto, Capitão Guerreiro? Sim, há 4 desses aventureiros. Um deles abriu uma escola exclusiva de espadas para os alunos escolhidos a dedo. Outros 2 partiram em uma jornada. E a última é uma vovó que uma vez pertenceu à Rosa Azul, mas ninguém sabe por onde ela anda. Gazef contou os rostos familiares em seus dedos quando se lembrava dos membros. Enquanto passeava pela capital, ele fora arrastado para uma sala de treinamento por seu professor e fora submetido a dias infernais de treinamento e palestras sobre espadas. Por causa desse encontro, Gazef, que deveria ter sido apenas um mercenário, tinha acabado servindo ao rei. Não era de suas memórias mais felizes, mas... Não, foram bons tempos. Ele pensou. Entendo. Eu também ouvi que a equipe de aventureiros chamada Escuridão está dentro desta cidade. Se ao menos pudéssemos contar com a bela princesa Nabi para lutar com esse tal Aizongon, mas isso vai ser difícil. Embora fosse fundamentalmente uma boa ideia, a Guilda dos Aventureiros nunca permitiria isso. E então vários nobres começaram a amaldiçoar a guilda em voz alta. Gritos como, eles não são mais do que camponeses, quem eles pensam que pagam as contas deles? Ou então, se eles são cidadãos do reino, deviam trabalhar para o reino. Era natural que os que estavam no poder ficassem descontentes com a Guilda dos Aventureiros, que se recusava a submeter a seu poder. No entanto, também era um fato de que eles eram os únicos que podiam lidar com monstros. Se a Guilda dos Aventureiros deixasse o reino, eles não teriam como abater poderosos monstros. Como resultado, o reino seria lentamente destruído e nem mesmo a presença de Gazef mudaria isso. Monstros tinham muitas habilidades especiais e derrotá-los exigia um repertório igualmente diversificado de ataques, defesas e métodos de cura. Por causa disso, os aventureiros eram indispensáveis. Seria uma questão diferente se pudessem incorporar os usuários de magias e ranges em suas forças, assim como o Império fazia. Como esperado de Vossa Alteza. Eu sinto que esta é uma ideia maravilhosa. Aquele que falou isso era um barão. Sua influência era irrisória para participar dessa reunião, o que significava que ele era vassalo de alguém. Como uma usuária de magia, ela pode ter algumas ideias sobre essa situação. Pode ser bom só ouvir o que ela tem a dizer. Talvez devêssemos mandar um emissário só por precaução. A sugestão encontrou uma pequena quantidade de aprovação. A maioria dos que concordaram eram nobres de baixo escalão e do modo como estavam elogiando o bárbaro, provavelmente estavam agindo como lambibotas da facção nobre. Eles não pareciam ter notado os rostos que as pessoas mais perspicazes estavam fazendo. Então vá. O rei ordenou com uma voz cansada antes de continuar. Mas o Momon Dono é um aventureiro Adamantina, então você não deve ofendê-lo sob nenhuma circunstância. Entendido. Esse humilde Xeneco cumprirá o decreto real ao pé da letra. Assim espero. Tome cuidado para não o ofender. O rei acenou para ele novamente depois de repetir suas ordens. O nobre em questão saiu da câmara transbordando de orgulho. Ele não parecia ter percebido que seria cruelmente descartado se algo desse errado. Bem, parece que saímos muito do tópico original. Vejamos onde estávamos. Sim. Então, para igualar o poder de combate de Aizongon, não acho que alguém tenha alguma objeção da escolha de 5.000 homens. O Marquês Raven olhou para Gazef. Eu não tenho objeções. Pessoalmente, Gazef achava que até o dobro desse número não seria o suficiente, mas entendia que aqueles que não tinham visto o poder de Aizongon em primeira mão poderiam não aceitar esse fato. Perfeito. Então, como o Império já concordou com a nossa escolha do campo de batalha, eu acredito que todos nós possamos começar a mover nossos exércitos para as planícies Katsi. Alguma objeção? A linha de visão do Marquês Raven varreu a sala, e um por um os nobres não mostraram nenhuma objeção. Quando finalmente chegou a vez do Marquês Bulop, a resposta do homem foi alta e clara.
Não haverá nenhum problema, Marquês Raven. Minhas tropas estão prontas para sair a qualquer momento. Com licença, Vossa Majestade, mas posso fazer uma sugestão? Desejo confiar algo ao príncipe. Havia apenas um dos príncipes aqui. Todos os olhos então se voltaram para Bárbaro. Parece que esse Aizongoma apareceu uma vez para salvar um povoado no chamado Vilarejo Carne. Se fosse puramente por altruísmo, isso seria bom e justo. No entanto, ele pode ter tido um motivo estratégico em mente. Eu acho que seria melhor se mobilizássemos algumas tropas e tentássemos questionar os aldeões sobre os detalhes do que aconteceu. Eu gostaria de confiar o comando dessa unidade ao príncipe Bárbaro. Mas, Marquês? Bárbaro olhou para o Marquês Burlop, mas seu pai o interrompeu. Fique quieto. O rei disse antes de completar. É uma boa ideia. Meu filho, eu ordeno que vá para o vilarejo Carne e aprenda o que puder com os aldeões. Gazef tentou ao máximo não franzir as sobrancelhas. Se eles fossem para o vilarejo Carne agora, eles não estariam propensos a aprender informações úteis sobre o usuário de magia. Além disso, dividir suas forças dificilmente seria uma medida inteligente, mesmo que fosse uma quantia comparativamente pequena. Se é a ordem do rei, eu obedeço. Mas quero que saiba, meu pai, que ir nesta incumbência não é de minha vontade. Vendo que o rei não tinha intenção de retirar suas ordens, Bárbaro abaixou a cabeça sem se preocupar em esconder a expressão infeliz em seu rosto. Cederei algumas de minhas tropas para lhe acompanhar nesta jornada. Também enviarei nobres para acompanhar o príncipe. A força total de sua unidade será de cerca de 5.000 homens. Entendi. Você está preocupado que ele possa encontrar uma força de flanco do Império. Não esperava nada menos de suas ideias, Marquês Burlop. Gazef podia ver a lógica nas palavras de Raven. No entanto, ele ainda tinha dúvidas de que o exército imperial usaria tais métodos dissimulados como tropas de flanqueio, mesmo depois de concordar com a localização do campo de batalha. Embora essa fosse uma tática básica de combate, conduzir um ataque furtivo depois de um acordo só criaria má fama nas nações vizinhas. O Império estaria atirando no próprio pé se fizesse isso. Embora eu não ache que preciso de tantos soldados, como foi o Marquês que graciosamente propôs isso, eu não tenho outra alternativa a não ser aceitar. Muito obrigado, Vossa Alteza. Mas tenho mais uma pergunta, se me é permitido. O Marquês Burlop parou por um momento. Em vez de recuperar o fôlego, o atraso foi para chamar atenção para o que ele ia dizer em seguida. Quem será o comandante-geral desta batalha? Eu acredito que ninguém vai se opor se eu sugerir que eu mesmo seja. Esta havia sido uma declaração indireta. Havia sido formulada como uma pergunta, mas carregava consigo o peso e o poder não expressos de escolher o homem que exerceria autoridade sobre todo o exército. Se perguntado sobre quem era o melhor comandante entre o rei Ramposa III e o Marquês Burlop, muitos nobres apontariam para o último. Isso seria especialmente verdade dado que as forças do Marquês constituíam quase 1/5 do exército real, com cerca de 50.000 homens. Além disso, o Marquês Burlop também comandava tropas de elite. Ele havia sido inspirado pelo bando guerreiro de Gazef e assim criou uma unidade de guerreiros profissionais para si. Eles eram guerreiros bem aptos, embora fossem inferiores ao bando guerreiro de Gazef. Mesmo assim, eles ainda eram pários para os cavaleiros imperiais, talvez até mais do que pários. De particular interesse seriam seus números, que tinham em torno de 5.000. Se eles entrassem em confronto com um bando de Gazef, as elites mais numerosas de Burlop triunfariam por uma grande margem. Se o rei não estivesse pessoalmente presente, a autoridade de comando cairia sem dúvida. Se o rei não estivesse pessoalmente presente, a autoridade de comando cairia sem nenhuma dúvida sobre o Marquês Burlop. Mas como o rei estava aqui, seria natural que o rei Ramposa III fosse o comandante supremo, embora os nobres da facção nobre provavelmente não o aceitassem. O rosto de Gazef ficou severo quando o Marquês Burlop pressionou o rei com sua pergunta, mas o Marquês Burlop permaneceu impassível mesmo ao ver a expressão de Gazef. Para Burlop, Gazef era meramente um plebeu que era bom com espadas, e permitir que uma pessoa que não tinha sangue nobre permanecesse nessa sala era quase intolerável para ele. Marquês Raven? Sim, Vossa Majestade.
Eu deixarei isto ao seu encargo. Conduza o exército em segurança até as planícies Katsi. De lá, você também estará encarregada do acampamento e do entrincheiramento. Entendido. Será uma honra. Raven assentiu em aceitação ao decreto real. Embora a posição que Bulop quisesse tivesse sido arrancada dele, ele não podia reclamar se fosse o Marquês Raven no lugar. Ele sabia que o homem era talentoso e, como resultado, criticá-lo seria muito difícil. E mais importante, Raven tinha amplas conexões e muitos dos homens de Bulop lhe deviam favores. Se ele tentasse criticar Raven com demasiada severidade, isso apenas levantaria suspeitas de suas capacidades. Como tal, Bulop não teve escolha senão sorrir e aceitar. Marquês Raven, minhas tropas estarão em suas mãos, e não faça cerimônia se precisar de alguma coisa. Muito obrigado, Marquês Bulop. Espero poder contar com sua ajuda quando chegar a hora. Gazef ficou muito feliz com a decisão do rei, tão feliz que parecia que ele mesmo tivesse dito isso. E então, mais alguma coisa? O rei esperou por um tempo, mas ninguém respondeu. Ótimo. Vamos dar início aos preparativos, então. Partiremos amanhã. Levará 2 dias para chegar no campo de batalha, por isso não se relaxem nos preparativos. Estão dispensados. Marquês Raven, assuma. Como desejar, Vossa Majestade. E com isso, os nobres saíram da sala para começar a marcha, deixando apenas o rei e Gazef para trás.